Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Antes de mais nada, gostaria de dizer que se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo para que você seja notificado toda vez que nós postarmos algum vídeo novo com muito conteúdo para vocês, beleza? Além disso, se você não segue aí no nosso Instagram, Contabilidade Facilitada é simplesmente um Instagram com maior quantidade de seguidores no Brasil relativo aí à contabilidade. É muito conteúdo, quase nada de distração, nada de coaching, nada de fofoca, nada de vida alheia, apenas contabilidade para vocês, beleza? E antes da gente começar o vídeo, peço que você deixe o joinha aqui pra gente, porque isso é muito relevante para que o YouTube leve esse vídeo para mais pessoas, beleza? Vamos lá então, se você vai fazer o próximo exame de suficiência, deixo também o convite para você conhecer aqui o cfcdeaz.com, o nosso site, que tem um curso aí muito completo e focado para o exame de suficiência 2019.2. Já temos centenas e centenas de alunos e o pessoal está aprovando bastante. Lá no site explica todo o funcionamento do curso, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao assunto de hoje. A gente vai falar sobre ponto de equilíbrio, tá? Esse assunto, ele aparece bastante em provas de concurso, no exame de suficiência, entre outros. Parece difícil, mas é bem tranquilo, tá? Vamos lá. O que você precisa saber? Existem 3 tipos de ponto de equilíbrio. Existe o ponto de equilíbrio que a gente chama de ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro, beleza? Então, o que você tem que ter em mente para começar a entender esse assunto? Vejam, ponto de equilíbrio é onde você está o quê? Equilibrado, não é? É uma decorrência da própria palavra, é o ponto de equilíbrio, é onde você está em equilíbrio. E você está em equilíbrio numa empresa quando você não tem nem lucro e nem prejuízo. Você está equilibrado em termos de lucro, em termos de prejuízo. Portanto, o ponto de equilíbrio, ou break-even point, ou ponto de ruptura, é aquele ponto em que você não tem nem lucro e nem prejuízo. Esse ponto de equilíbrio ele pode ser calculado sobre essas 3 perspectivas: contábil, econômico e financeiro, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês. Mas se você começar a entender que o ponto de equilíbrio é onde você não tem nem lucro nem prejuízo, você já praticamente entendeu essa matéria. Vamos lá? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho. O que é o ponto de equilíbrio contábil? Esse assunto está muito mais profundamente explicado aí no nosso curso no CFC de AZ, tá bom? O ponto de equilíbrio contábil é o ponto em que o lucro da empresa é zero, ou seja, é o ponto no qual a receita total é igual aos custos e despesas totais. E como que você faz o cálculo do ponto de equilíbrio contábil? O ponto de equilíbrio contábil ele é encontrado da seguinte forma: você vai fazer aqui a soma dos custos fixos e das despesas fixas e dividir pela margem de contribuição unitária. Mas, Gabriel, eu não entendi nada o que vem a ser o ponto de equilíbrio contábil. Eu vou explicar para vocês o que é a margem de contribuição unitária, galera. A margem de contribuição unitária ela é encontrada pelo preço de venda subtraído dos custos e das despesas variáveis, beleza? Então, a margem de contribuição unitária é o preço de venda da mercadoria subtraído dos custos e despesas variáveis. Em síntese, vejam o nome, margem de contribuição unitária. É o quanto está sobrando do preço para pagamento dos custos fixos. Então, suponha que aqui você tem um preço de venda. Vamos colocar aqui um exemplo. O preço de venda é 60, o custo variável é 12, as despesas variáveis são 10. Então, como que você vai achar a margem de contribuição unitária? A sua margem de contribuição unitária aqui vai ser 60 menos 12 menos 10. Logo, a sua margem de contribuição unitária, 60 menos 12, 48, 38. O que significa uma margem de contribuição unitária de 38? Significa que
Significa que para cada mercadoria que você está vendendo, sobram 38 para contribuir para o pagamento dos custos fixos e das despesas fixas. Então é isso, porque você pegou o seu preço de venda, tirou os seus custos variáveis, as suas despesas variáveis. O que sobrou vai compor ali o lucro e também os custos e despesas fixas. Então, esse é o conceito de margem de contribuição unitária. Você pega o preço de venda, tira os custos e despesas variáveis e o que sobrar é o que vai ficar lá para o pagamento dos custos e despesas fixas. Agora, imagina que você tem aqui um custo fixo total de custos fixos totais de 22 mil. Como que você vai achar o ponto de equilíbrio contábil, portanto? É simples. Então vejam, como você já tem uma margem de contribuição unitária de 38, você precisa saber quantas mercadorias a 38 você vai vender para que você possa cobrir os seus custos fixos. Por isso que a gente utiliza essa fórmula aqui. Tá? Custo fixo mais despesa fixa sobre margem de contribuição unitária. Logo, para achar aqui o PEC, o ponto de equilíbrio contábil, a gente vai fazer 22 mil dividido por 38. Logo, o nosso ponto de equilíbrio vai ser de 578,9 unidades. Essa é a quantidade que eu vou precisar vender para que eu não tenha nem lucro e nem prejuízo. Esse é o meu ponto de equilíbrio contábil. Entenderam esse conceito? Se entenderam, muito bem, vamos seguir, vamos para o conceito de ponto de equilíbrio financeiro. Pessoal, o ponto de equilíbrio financeiro ele tem uma peculiaridade. Qual que é a peculiaridade? Olha lá escrito em azul. Ele não leva em conta a depreciação, amortização e exaustão, que diminuem o lucro, mas não representam saída de caixa. Então, o ponto de equilíbrio financeiro, você vai pegar a mesma coisa, os custos fixos totais, os custos e despesas fixas, tá? Aqui faltou colocar as despesas fixas, e subtrair a depreciação, amortização e exaustão, e aí você divide pela margem de contribuição unitária, tudo bem? Então você vai tirar a depreciação, amortização e exaustão, por quê? Porque esses três fatores, eles não representam saída de caixa. E o ponto de equilíbrio econômico, por último, é o que você considera o custo de oportunidade no cálculo do ponto de equilíbrio. Geralmente, isso aqui vai vir em forma do quê? De lucro desejado. E aí você vai somar esse lucro desejado para o cálculo do ponto de equilíbrio, beleza? Então, a sua margem de contribuição unitária, ela vai ter que ser suficiente tanto para o pagamento dos custos fixos, como também para o custo de oportunidade, que no caso aí na maioria das questões vai ser o lucro desejado. Então, essa teoria sucinta é praticamente tudo que você precisa saber sobre esse conceito de ponto de equilíbrio. Vamos ver uma questãozinha aqui só para a gente poder treinar? Olha só, então a questão ela diz o seguinte: uma sociedade apresentou os seguintes dados para efeito de planejamento de vendas para o mês de setembro de 2015. E aí você tem custos e despesas variáveis, custos e despesas fixos, preço de venda, lucro desejado. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que o ponto de equilíbrio contábil é D. Então vamos lá, rapidamente resolver essa questão aqui. A gente sabe que o ponto de equilíbrio contábil, ele é o custo fixo total sobre o quê? A margem de contribuição unitária. Então vamos lá. Qual que é o custo fixo total? Os custos e despesas fixos que nós temos aqui são de quanto? São de 600 mil ao mês. Então a gente tem aqui 600 mil. Dividido pela margem de contribuição unitária. O que nós falamos que é a margem de contribuição unitária? É o preço de venda, aqui no caso 700, menos
custos e despesas variáveis, 300. Então, isso aqui vai me dar 600 mil dividido por 400, não é? O que vai me dar um ponto de equilíbrio contábil de 1.500 unidades, gabarito letra A, tá? Gabarito letra A. Ah, Gabriel, mas e esse lucro desejado? O lucro desejado, ele é utilizado para o cálculo do ponto de equilíbrio contábil? Não, ele é utilizado para o cálculo do ponto de equilíbrio econômico, o que não foi o caso aqui pedido pela questão. Gabarito, portanto, letra A, tá bom? Não caia nessa do lucro desejado se estiver pedindo aí o ponto de equilíbrio contábil. Vamos ver mais uma questãozinha aí para a gente poder encerrar o nosso vídeo. A questão diz o seguinte: uma indústria está lançando no mercado um produto com os seguintes dados de custos. Custos indiretos fixos totais, 650 mil. Depreciação incluída nos custos indiretos fixos totais, 32.500. Montante do lucro desejado, 97.500. Custo direto variável unitário, 12,50. Preço de venda unitário, 32,50. Expectativa de venda mensal, 32.500 unidades. Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a margem de segurança é 12,50 por unidade, o ponto de equilíbrio contábil é de 20 mil por unidade, de 20 mil unidades, a margem de contribuição é de 20 por unidade, o ponto de equilíbrio econômico é de 23 mil unidades. Então, vamos lá resolver essa situação aqui. Vamos lá, vamos fazer primeiro o cálculo da margem de contribuição. Como que a gente calcula a margem de contribuição? A margem de contribuição, ela é o preço de venda, 32,50, subtraído do quê? Dos custos e despesas variáveis, 12,50. O que vai me dar um valor aqui de quanto? De 20. Portanto, você já tem um gabarito aqui que é a letra C. Você nem precisava mais fazer as outras questões, mas a gente está aqui para efeitos de treinamento, tá bom? Então vejam, a questão, o item A fala margem de segurança por unidade. Galera, não existe essa questão de margem de segurança por unidade. O que é margem de segurança? Margem de segurança é o seguinte: é o quanto você está produzindo acima do ponto de equilíbrio. Então, imagina que o meu ponto de equilíbrio é de 100 unidades. Então, 100 unidades eu não tenho nem lucro nem prejuízo. Eu estou produzindo 130 unidades. A minha margem de segurança vai ser aqui de 30 unidades. Mas não existe margem de segurança por unidade. A margem de segurança ela é um montante total, beleza? Portanto, você já poderia descartar isso daqui, tá bom? E agora, vamos ver as outras alternativas. Ponto de equilíbrio contábil. Então, como que a gente vai achar o ponto de equilíbrio contábil? Ponto de equilíbrio contábil é o custo fixo, que vai dar aqui 650 mil, dividido pela margem de contribuição unitária, que é 20. Logo, fazendo isso aqui, a gente vai encontrar o quê? 65 mil dividido por 2, 32.500. Então, esse é o nosso ponto de equilíbrio contábil, 32.500 unidades. Vejam que a mesma expectativa de venda mensal, portanto, significa que a empresa ela está operando no zero e a margem de segurança é zero, tá bom? Então, a questão está errada e vamos, por último, para o ponto de equilíbrio econômico. Como que a gente calcula o ponto de equilíbrio econômico? Basta que a gente some o quê? O custo de oportunidade ou aí o lucro desejado. Vai ser, portanto, 650 mil mais 97.500 dividido por 20. Que é a margem de contribuição unitária. Isso aqui vai me dar um total de 37.375 unidades. Então, a letra D também está errada, tá? Então, é um vídeo bem simples, mas é porque esse assunto não tem tanto o que complicar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu comentário. Não esqueça
de deixar o joinha aqui pra gente. E lá no CFC de AZ está tudo muito bem explicado, está redondinho para que vocês possam entender. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.